Essa foi uma semana muito especial e eu estou muito feliz de ter estado com você durante todos esses temas, durante todos esses momentos especiais de oração. Eu tenho certeza absoluta que durante essa semana você já pôde experimentar um pouquinho do resultado das suas orações. Muitas vezes as orações elas não têm um efeito no outro como a gente espera, mas uma coisa a gente pode ter certeza, a oração começa a mudar a nós mesmos. Isso é muito bom quando a gente começa a perceber isso. Eu tenho certeza absoluta que essa semana foi uma bênção para mim, que estive junto com você, mas foi uma bênção para você também, que se dedicou um pouco a orar mais pelos motivos que nós apresentamos aqui, pelos grupos que nós apresentamos aqui. E hoje nós queremos orar por um último grupo muito especial, que são os casais da nossa comunidade. Nós queremos pedir a Deus que os mantenha unidos, que os mantenha sempre firmes, enfrentando todos os desafios e que os casais da comunidade sejam casais que deem bom exemplo, mas que vivam e experimentem também o plano de Deus para o matrimônio. Eu quero convidar você para a gente ler o que está em Gênesis capítulo 1, no verso 27 e 28, mas antes de eu ler o texto bíblico, eu vou manter a minha Bíblia aberta aqui, eu quero orar e quero pedir a bênção de Deus para o nosso tema de hoje. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por essa semana, muito obrigado por esses temas e muito obrigado por Tua palavra, que sempre nos dá o norte, sempre nos dá a condição de entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor e nos remete também para Ti, para que possamos então buscar as soluções que precisamos. Queremos pedir que o Senhor nos ilumine ao estudarmos o tema de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para cada dia da semana a gente teve um personagem, né? Quando falamos dos idosos, nós falamos de Caleb, quando falamos dos jovens, nós falamos de José, quando falamos dos adolescentes, nós falamos de Daniel. Enfim, para cada dia da semana, para cada tema especial, a gente tinha um personagem. E o personagem de hoje é o primeiro casal da Bíblia. E eu quero convidar você a ler comigo o que está em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando a gente lê o início do verso 28, tem algo importante que eu quero relembrar aqui. Deus os abençoou. Sabe o que isso significa? Deus colocou a bênção sobre eles, significa que agora eles estavam prontos para começar a vida a dois. Durante essa semana, nós oramos pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas pessoas da nossa família, mas eu quero dizer algo para você. No centro da família está o marido e a mulher. Todo esse sistema familiar, com filhos e etc., gira em torno de um casal. E quando o marido e a mulher estão em desequilíbrio, não estão se entendendo bem, toda a família sofre com isso. Quando o marido e a mulher não vivem mais um para o outro, quando o egoísmo toma conta desse relacionamento, todos os que estão ao redor sentem o que está acontecendo e todos sofrem as consequências. Na guerra cósmica entre o bem e o mal, e a gente sempre fala, né, do grande conflito, atingir marido e mulher vai gerar um desequilíbrio irreversível, com prejuízos emocionais, físicos e sem contar os prejuízos espirituais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando o casal não se entende mais, quando o casal diz que não se ama mais, quando o casal não quer mais estar junto, os filhos sofrem, os pais do casal sofrem, todos os familiares sofrem. Na nossa caminhada rumo ao céu, a gente precisa se lembrar de onde a gente veio, quem nos criou, quem nos uniu como casais e qual é o papel dessa união. De onde a gente veio? A gente veio de Deus.
Deus criou um jardim perfeito, um lar perfeito, um casal perfeito, uma família perfeita. Eram perfeitos porque não havia desobediência. Eram perfeitos porque Deus estava com eles, porque o amor estava presente na vida deles e o amor era o próprio Deus. Deus é amor. Sabe? Daí veio a desobediência. E daí veio todo o desequilíbrio. Tudo ficou manchado, tudo ficou mais complicado, tudo ficou mais difícil. A primeira coisa que aconteceu no Jardim do Éden foi o casal colocando a culpa um no outro. A mulher que o Senhor me deu, a serpente me enganou. Sabe, com isso vieram muitas consequências. Os filhos desobedientes a Deus, a ponto de um irmão, Caim, matar o próprio irmão, Abel. Você conhece essa história trágica, não é, de Caim e Abel, essa história terrível de um irmão que mata, tira a vida do próprio irmão, tudo consequência do pecado, da desobediência. Quando a gente observa o mundo ao nosso redor, a gente vê a continuação dessa escalada de pecado. A gente vê que a família é quem mais sofreu os danos do pecado. A família que foi feita para ser o centro, o lugar onde Deus habita, onde a alegria reina, a família passou a sentir os golpes duros do pecado. E por mais que a gente deseje ter uma família, é na família que estão os maiores conflitos, é na família que o inimigo mais age para destruir as pessoas. Sabe? Mas tem algo especial, uma boa notícia que eu quero dar para você. Deus continua apelando para que a gente aceite a graça do Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, para que a gente aceite os planos que Ele tem para cada um de nós. E eu quero apresentar para você agora algumas coisas que estão na nossa mente e que fazem dessa união matrimonial algo que continua sendo importante, algo que continua sendo de valor para o ser humano. Por mais que as pessoas não valorizem a vida a dois, a vida matrimonial, a ideia do casamento continua presente na vida dos seres humanos. Muitos jovens continuam sonhando com a união matrimonial, muitos jovens continuam sonhando com a felicidade conjugal. Claro, muito além da questão sexual ou mesmo da tradição, a união entre duas pessoas continua sendo o sonho de muita gente. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele os fez para que fossem uma bênção um para o outro, para que eles pudessem ser felizes um com o outro. E essa continua sendo uma união tão forte, capaz de unir duas pessoas. E Deus chamou esse casal de uma só carne. Essa união é tão forte, é tão profunda, e Paulo chama isso de um mistério, não é? Que ela é chamada de... O casal, quando se junta, é chamado de uma só carne. Sabe qual é o momento em que a gente mais percebe a força de um casamento? Em duas situações. Quando um dos cônjuges falece, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, o que fica, depois, quem sabe, de muitos anos de casado, 30, 40 anos de casado, um dos cônjuges falece e algum tempo depois o outro também adoece e morre. Uma outra situação também que a gente vê a força do casamento, do matrimônio, é quando existe uma separação. E eu gosto de uma comparação que eu faço sempre, que é colar duas folhas de papel, bote bastante cola e junte duas folhas de papel. E em seguida, depois de alguns minutos, depois de seca a cola, tenta separar essas duas folhas de papel. O que vai acontecer? Você vai rasgar uma folha, vai rasgar a outra, e elas não vão sair mais da mesma forma que eram antes de serem coladas. A união entre homem e mulher, idealizada e realizada por Deus, é um mistério que pode ser experimentado pelo homem e pela mulher. E quando compreendido e aceito, se torna uma grande bênção para todos aqueles que experimentam.
Tem um segundo aspecto que eu quero mencionar para você, que tem que ver com o casamento também, e eu creio que isso é muito importante que a gente saiba. O egoísmo e o orgulho que vieram decorrentes do pecado estragou tudo. Estragou a ideia de viver duas pessoas, uma para a outra. Se você parar e analisar comigo os problemas dos casais, você vai ver que a maioria dos problemas estão relacionados ao fato de que Deus não é mais o centro da vida. O eu está reinando e com um alto nível de exigência que muitas vezes não pode ser alcançado pelo outro. O orgulho e o egoísmo que se assentaram no coração do ser humano impede que Deus reine de maneira soberana. E sabe o que acontece? Se Deus não está reinando na minha vida, se Deus não está dirigindo as minhas ações e as minhas palavras, quem estará dirigindo será o inimigo. E automaticamente eu não vou valorizar aquele que está ao meu lado. Deus precisa estar no centro, Deus precisa estar no trono do seu coração. Dirigido por Deus, você entenderá a natureza do casamento e você poderá então ser uma bênção para a pessoa que está do seu lado. Coisa triste é quando a natureza pecaminosa assume o controle. Coisa triste é quando Deus é desonrado e aí os planos dele então passam a não fazer qualquer sentido. Você percebe? O egoísmo e o orgulho que se assentaram no coração do ser humano destruíram o plano de Deus de satisfação dentro da relação matrimonial. Mas tem algo que eu quero dizer para você também nesse momento. Deus deseja restaurar o plano dele na vida de cada família. Outro dia eu recebi um pedido de oração no programa Lugar de Paz e a pessoa dizia: pastor, hoje é o meu último dia de casamento. Eu não suporto mais viver com essa pessoa, ela mencionava o nome da pessoa, eu não quero mais saber, nunca mais quero vê-lo. Estava muito magoada, muito ferida. E o que você responderia para uma pessoa numa situação como essa? Eu disse, olha, se você confiar em Deus, Deus pode restaurar todas as coisas. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, se você colocar o seu casamento nas mãos de Deus, Ele pode restaurar o seu relacionamento. Sabe, famílias, casais que são fortalecidos, casais que são restaurados, são a demonstração de que Deus não desistiu do casamento. Ao contrário, continua sendo para Ele a intenção dele unir pessoas através dos laços matrimoniais. Deus deseja que nós aprendamos cada dia com Ele a respeito de como podemos viver melhor. E falando do primeiro casal, de Adão e Eva, tem algo que eu quero mencionar para você que nos ajuda muito a entender como é que nós podemos sobreviver, essa é a palavra, quando o mundo já não valoriza mais o matrimônio, mas ele continua, o casamento, mas ele continua sendo ainda o plano de Deus para o nosso bem-estar. 3 coisas eu quero mencionar. A primeira, sempre esteja próximo do seu cônjuge. Nunca fique longe dele. Lembra do Jardim do Éden? Adão e Eva. Eva foi para longe de Adão, veio a serpente, começou a conversar com ela. Fique perto do seu cônjuge. A segunda coisa que eu quero mencionar para você, mantenha o diálogo. Continue conversando, fale dos seus sentimentos, fale das suas frustrações, fale do seu medo, fale das suas dificuldades, fale das suas lutas. Mantenha o diálogo sempre com a outra pessoa. E a terceira coisa que a gente aprende também com o primeiro casal, tome grandes decisões, mas sempre em conjunto. Nunca tome decisões sozinho. Permita que, junto com você, a outra pessoa seja parte também nessas decisões. Semanas atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia algo muito triste. A pessoa escreveu para mim por uma rede social e dizia, pastor, naquele dia a gente estava orando justamente pelos casais, pela vida matrimonial,
E a pessoa então me escreveu e disse assim, pastor, eu não acredito mais no casamento. Depois de tantas traições e mentiras, ela se referia ao esposo dela, ela mencionou, eu não acredito mais que isso seja plano de Deus. E ela mencionou, depois de um divórcio doloroso, pastor, eu estou namorando mais uma vez, mas isso para mim não faz qualquer sentido. Esse negócio de viver juntos, esse negócio de vida a dois, esse negócio de casamento. Sabe, queridos, tem pessoas que perderam a crença de que Deus deseja abençoar a nossa vida através do relacionamento matrimonial. Tem pessoas que não creem absolutamente que esse seja um plano de Deus. Tem pessoas que essa ideia do casamento é algo tão distante, tão longínquo, que já não acredita mais de que Deus pode abençoar você junto com outra pessoa. Tem uma analogia que eu gosto muito, uma comparação que eu gosto muito. Se você vai construir uma casa, é necessário o terreno, você precisa do projeto, você precisa do material, você precisa da mão de obra, uma série de coisas você precisa juntar para poder fazer uma construção. E a preparação, o projeto é muito importante quando a gente se casa. A igreja tem um instrumento chamado curso de noivos. Faça o curso de noivos se você não casou ainda. Se você já se casou, participe dos encontros de casais da igreja. Você já leu algum livro sobre relacionamento matrimonial? Livro a respeito de casamento, a respeito de relacionamento? Comece pelo Espírito de Profecia. Leia os livros de Ellen White a respeito desse assunto. É sumamente importante que você também erga um altar na sua casa cada dia. Faça o culto familiar. Ore junto com a sua família. Sabe, o êxito não é produto do acaso. Uma família equilibrada e feliz não é produto, não é coisa que acontece do nada. Você precisa construir isso, assim como você constrói uma casa. Mas eu quero voltar rapidamente a um tema que é muito importante dentro do bem-estar da família. Você precisa desenvolver espiritualidade junto com a sua família. Se você orar com a sua esposa, se você estudar a Bíblia com ela, se você participar de momentos devocionais com ela, tudo que você precisa para manter acesa a chama do seu relacionamento será colocado em você. O que a gente precisa? Precisa de amor. E quem é a fonte de todo amor? Quem é o próprio amor? É Deus. Aqui está o segredo do êxito ou do fracasso. Pessoas que abandonam a Deus, abandonam o seu amor e não poderão continuar juntos. Eu quero incentivar a você a buscar a Deus, a ensinar sobre Deus um para o outro. Nessa convivência, transmitir experiências que vão ajudar o outro também a se aproximar de Deus. Sabe, desde que saiu do Éden, o ser humano tem um vazio e ele está buscando completar esse vazio. Eu já conheci pessoas que compravam e compravam, pessoas que jogavam e jogavam, era tudo que fazia. E já conheci pessoas também que se casaram 1, 2, 3, 4 vezes, buscando encontrar a felicidade. Sabe, queridos, quando nós somos encontrados por Deus e permitimos que Ele seja o centro da nossa vida, as coisas passam a fazer sentido e a família passa a ter o significado que deve ter. Eu quero convidar o Adão e a Eva de hoje a renovar as alianças matrimoniais. Eu quero convidar o Adão e a Eva de hoje, que é você e sua esposa, você e o seu Adão, você e a sua Eva, para você dizer para Deus assim, Deus, a gente aceita o teu plano de bem-estar para a nossa vida. A gente aceita o teu plano de bem-estar para a nossa família. E se eu estou falando para alguém que está me dizendo assim, pastor, muito bonito isso que você está falando, mas o amor acabou aqui. Pastor, aqui só um milagre pode salvar o nosso casamento. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em milagres. Deus é especialista em restauração. Deus é especialista em fazer novo aquilo que, quem sabe, para você não tem mais jeito. Eu quero convidar, nesse momento, para você renovar a sua promessa de amor e fidelidade que um dia você fez ao seu cônjuge.
E quero pedir a Deus que Ele dê para você a alegria, a felicidade, o bem-estar que Ele planejou para a sua vida. Você quer orar comigo nesse momento? Quero que você se aproxime e eu quero convidar você para a gente poder, então, nesse instante, pedir a Ele que renove as nossas alianças diante dEle nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pelo estímulo à oração, muito obrigado porque, através de cada diálogo contigo, nós podemos sentir cada vez mais a Tua presença na nossa vida. Nós queremos pedir nesse instante que o Senhor renove a nossa aliança matrimonial. Um dia prometemos no altar ser fiel um ao outro, um dia prometemos no altar estar junto com o outro em todas as circunstâncias. E o que nós queremos te pedir é que o Senhor aceite a nossa decisão de renovar nesse momento a nossa aliança com a nossa Eva ou com o Adão que está ao lado. Pai querido, aceita a nossa decisão, a nossa entrega e permita que aquilo que hoje não tem sido bom, quem sabe, não tem sido prazeroso, que se transforme em bênçãos pela Tua presença na nossa casa. Nós oramos agradecidos, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor atende a nossa petição e de que o Senhor renova o matrimônio, o casamento daqueles que nesse momento se colocam mais uma vez nas Tuas mãos. Nós oramos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você acompanhar essa semana especial, foi uma bênção para mim poder estar junto com você. Eu desejo que na caminhada rumo ao céu, que todos sigam juntos e que possamos em breve experimentar a eternidade. Que Deus abençoe muito você, um grande abraço, a gente se encontra.